galerinha, vamos lá, bom dia. Aqui é o professor Jefferson, tá bom? A gente vai estar dando continuidade aí às nossas aulas. Vamos entrar em um dos assuntos que eu considero mais importantes do nono ano, tá? Que é o assunto de radicais, radiciação, tá ok? É uma matéria que eu considero num grau de dificuldade 8, tá? Ela não é uma matéria simples, é uma matéria que requer bastante atenção, tá? Que você precisa entender o passo a passo para que você não tenha problema na hora de resolver determinados exercícios, tá ok? Então, a gente vai fazer as aulas sobre esse assunto, acredito eu que em 4, 5 aulas, entendeu? Separadas para que a gente possa estar estudando e bem calmo, de forma tranquila, para vocês pegarem aí os assuntos. Na aula de hoje a gente vai estar estudando esses tópicos: potência com expoente fracionário, né? Toda vez que a gente tiver uma potência elevada a um expoente fracionário, a gente vai poder escrever essa potência em forma de radical e vice-versa. Se eu tiver um radical, eu vou poder escrever esse radical em forma de potência com expoente fracionário, ok? E uma das matérias que eu acho fundamentais aqui no assunto de radiciação, né, de radicais, que é as propriedades dos radicais. Porque com essas propriedades a gente consegue simplificar um radical, sabe? A gente vai precisar dessas propriedades para fazer operações com radicais. Então, essa matéria aqui, galerinha, tem que ter bastante atenção, tá? Porque é o pontapé inicial para você ter um bom entendimento, tá bom? E, então, vamos nessa. Primeiramente, né, o que vem a ser um radical? Radical, né, radiciação, é a propriedade inversa da potência. Então, o que a gente tem? Se eu pedir aqui uma exposição raiz quadrada de 16, né? Por que eu falo raiz quadrada? Eu falo raiz quadrada porque o número que está escondido aqui é o 2, certo? Então, ó, por isso que eu leio raiz quadrada. Se ao invés desse 2 aqui tiver um 3, raiz cúbica. Se ao invés de 3 tiver um 4, a quarta raiz, ou raiz quarta. E assim vai, quinta raiz, sexta raiz, certo? Então, a gente lê raiz quadrada de 16 porque a gente subentende que aqui tem um 2. Eu não preciso colocar. Toda vez que for 2 aqui, eu não preciso colocar. E como é que a gente faz essa conta? A gente vai partir para a seguinte exposição. Eu quero um número que elevado a esse 2 aqui dê 16, certo? Então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? É o 4. Porque 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 é 16. Eu repeti o 2 duas vezes elevado ao quadrado. Então, 4 vezes 4, 16. Então, observa que a propriedade, a operação de radiciação, ela é o inverso da potência, certo? Então, aqui a gente vai chegar nos nomes dos termos aqui da radiciação. Esse termo aqui, ó, a gente chama de índice do radical, ok? Esse número que está dentro da raiz é o radicando. E essa resposta aqui, né, que foi que a raiz quadrada de 16 é 4, né? Essa resposta aqui é o nosso radical. Ok? Então, da mesma forma que a potência tem o expoente, né, a base, e a própria potência, que é a resposta, a operação tem os nomes lá, as parcelas.
A divisão tem lá dividendo, divisor, resto, quociente. A radiciação também tem nome. O número que fica sempre aqui em cima na raiz é o índice. O número que está dentro do radical é o radicando. E a resposta é o radical. Ok? Então, isso daí foi só para a gente dar uma relembrada nesse assunto do que é raiz, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, enfim. Só para a gente relembrar a definição. Agora vamos para aquele primeiro tópico que eu coloquei lá, né? Potência com expoente fracionário. Certo? Então, ó, observa aqui, ó, os exemplos, ó. Ó, 5 elevado a 2/3. Então, observa que agora eu tenho aqui, ó, um expoente em forma de fração. Então, um expoente fracionário, certo? Então, como eu disse, toda a potência que tiver com expoente fracionário, a gente vai conseguir escrever ela em forma de radical. Então, como que a gente faz isso? É simples. A base vai ser o número que vai ficar aqui, ó, no radicando, certo? Então, ó, a base é o número que está aqui, ó, no radicando. Esse número que está em cima aqui, que é o nosso numerador aqui do expoente fracionário, ele vai acompanhar o número que está dentro. Ele vai ser, ó, o expoente lá dentro do radical. E o denominador da fração, que é o que está embaixo, vai passar a ser o índice. Então, se eu tenho uma fração, a potência 5 elevado a 2/3, eu posso escrever ela em forma de radical e ela vai ficar dessa forma. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Que se eu quiser ir um pouco mais além, eu falo que é a raiz cúbica 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 5. Certo? Então, entenderam o procedimento? Vou colocar aqui um outro exemplo. Letra B. 2 elevado a 5 quartos. Certo? Então, ó, como é que vai ficar? Eu sei que se é uma potência com expoente fracionário, eu vou conseguir escrever em forma de radical. O 2, que é a base aqui da potência, vai passar a ser o meu radicando. O 5, ó, que é o meu numerador aqui do expoente fracionário, acompanha o radicando lá dentro, fica dentro. E o denominador aqui do nosso expoente fica aqui fora. Então, eu ter 2 elevado a 5 quartos é a mesma coisa que eu ter a quarta raiz de 2 elevado a quinta. Que aí e se eu quiser calcular isso aqui dentro, eu fico com a raiz quarta de 2 à quinta, que é 32. Certo? Então, galerinha, isso é potência com expoente fracionário. Toda vez que eu tiver uma potência elevada a expoente fracionário, eu posso transformá-la num radical de acordo com essas explicações que eu dei aí, certinho? Então, o número, ó, a base aqui fica dentro como radicando, o numerador acompanha aqui dentro, virando lá no expoente, e o denominador vira o índice, certo? Então, a base vira o radicando, o numerador vira a potência do radicando e o denominador aqui vira o índice do nosso radical, certinho? Então, beleza? Então, agora
eu vou passar aqui as propriedades dos radicais. Muita atenção, tá? Muita atenção, porque isso é extremamente importante. Propriedades dos radicais. Ok? Galerinha, presta atenção, tá? Para que serve isso? Para a gente poder simplificar um radical. Ter um radical de forma mais simples, na sua forma mais simples, reduzido, tá ok? Então, ó, vamos bem por parte. A primeira propriedade diz o seguinte, ó: toda vez que eu tiver um radical no qual o meu índice seja igual ao expoente lá dentro, observa aqui, ó, o índice é 3 e aqui dentro está elevado a 3. A gente pode simplesmente cortar a raiz aqui, cortar isso e o que sobra é a nossa resposta. Então, toda vez que a gente tiver um radical no qual o expoente aqui dentro seja igual ao índice aqui fora, a gente pode cortar e o nosso resultado vai ser só o que está aqui dentro, certo? Observa aqui, ó. Vamos botar então aqui como se fosse a letra A. Observa aqui, ó, letra B, ó. A raiz quinta de A elevado a quinta. Ó, o índice é 5 e aqui dentro está elevado ao mesmo 5. Então eu posso cortar os dois, a minha resposta é o A. Certinho? Outro exemplo, ó. Raiz sexta de 3 elevado a sexta. Observa lá, ó. Se eu pedir para você simplificar isso aqui, basta você, ó, cortar aqui porque, ó, são iguais. Então, sobra somente o 3. Então, essa primeira propriedade é uma propriedade bem tranquila. Mais uma aqui para a gente fixar bem, ó. Raiz quadrada de 4 elevado a 2, ó. Já sei que quando não tem nada escrito aqui, é porque tem um 2 aqui, concorda? Então, o que eu posso fazer? Posso cortar aqui, cortar esse 2 aqui, o que sobra, ó? O 4. Então, essa é a primeira propriedade. Toda vez que o índice for igual ao expoente aqui dentro, a gente corta, né? E o resultado vai ser o próprio radicando. Ok, galera? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, ela diz o seguinte, que se a gente multiplicar ou dividir o índice e o expoente lá do radicando por um mesmo número, o radical não se altera. A gente vai ter um radical equivalente. O que é isso? Presta atenção, ó. Raiz sexta de 2 elevado a quarta. Ó, eu não posso aplicar a primeira propriedade aqui, porque os aqui não são iguais, ó. Certo? Mas eu posso simplificar esse radical usando essa segunda propriedade. O que eu faço? Se eu dividir, ó, tem algum número que divida o 6 e o 4 ao mesmo tempo? Se tem, e eu sei que o 2 divide, eu posso dividir, ó, o índice aqui por 2 e o expoente aqui por 2, eu vou passar a ter raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Então, ó, eu ter esse radical aqui e esse aqui é a mesma coisa, só que esse está simplificado, entendeu? E aí, se eu quiser ir um pouco mais além, ó, eu consigo escrever esse radical aqui em forma de expoente fracionário. O 2 vai ficar na base, ó. Esse 2 que está aqui dentro vai virar o numerador e o índice aqui, ó, vira o denominador. Então, ó, 3 formas diferentes de escrever uma mesma coisa, certo? Então, ó, vou colocar aqui um outro exemplo, ó. Raiz oitava de 3 elevado à quarta potência. Observa o seguinte, ó, 8 e 4 não dá para cortar direto pela primeira propriedade porque são diferentes.
ok? Mas assim, eu posso dividir o 8 e o 4 por algum número? Tem algum número que divide o 8 e o 4 ao mesmo tempo? Tem sim, professor. O próprio 4. 4 divide eles. Ah, professor, mas se eu não colocasse o 4, colocasse o 2, beleza. Só que aí depois ia ter como dividir de novo. Eu fui logo por 4, porque aí eu só vou fazer uma divisão. Mas se você quiser ir por 2 e depois teria que ir por 2 de novo, pode também. Entendeu? Pode ir por parte, não precisa ir direto. Entende? Vou até fazer então mais devagar. Então, ó, dividindo aqui 8 por 2 passou a ser 4. E aqui 4 dividido por 2, 2. Ó. Novamente eu divido por 2. Ó. Aí eu vou passar a ter raiz quadrada de 3. Porque 4 dividido por 2 dá 2. Eu não preciso colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Não preciso botar expoente 1. Então eu passei a ter que número, que potência, né? Em forma de expoente fracionário. 3. O 1 que está aqui fica em cima. E o 2 daqui fica aqui. Então 3 elevado a 1 meio. Então eu ter esse radical é a mesma coisa que eu ter esse, é a mesma coisa que eu ter esse, que é a mesma coisa que eu ter esse aqui. Então você está vendo que eu fiz dividindo, mas a propriedade diz que eu posso fazer multiplicando também. Então, ó, vou fazer agora, ao invés de dividir, vou fazer, ó, multiplicando. Ó. Um outro exemplo. Letra C, ó. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Então, a propriedade diz que eu posso multiplicar ou dividir os radicais por um mesmo número, que eu não altero ele. Então, aqui, ó, eu posso multiplicar então por 2, aqui, ó, que aí eu vou passar a ter raiz sexta de 2 a quarta. Então, esse radical raiz cúbica de 2 ao quadrado é equivalente ao radical raiz sexta de 2 à quarta. É ter a mesma coisa. Então tá vendo que eu posso tanto multiplicar como dividir. Vou fazer mais um aqui multiplicando, ó. Raiz quinta de A elevado ao cubo, ó. Ah, professor, eu posso multiplicar por qualquer número? Qualquer número, contanto que multiplicar aqui e aqui pelo mesmo número, tem que ser o mesmo número. Então, ó, beleza, então, professor, vou multiplicar aqui por 3, vou multiplicar aqui por 3. Poderia ser por 4, por 5, o número que você quiser, não vai alterar o radical. Então, se eu multiplicar por 3, eu vou passar a ter a 15ª raiz de A elevado a nona, elevado a 9. Né? A nona potência, tá ok? Então, a segunda propriedade é essa daí. Multiplicando ou dividindo o índice e o expoente de um radical por um mesmo número, o radical não se altera, tá ok? Certinho? Agora, a terceira propriedade é a seguinte. Observa aqui, ó. A terceira propriedade. Observa aqui, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 2. Ó. Ela diz que se a gente tem o radical de um produto, né? Dentro dele, a gente pode simplificar isso em produto de radicais. Então, ó, o radical de um produto, né, o radical de uma multiplicação pode virar uma multiplicação dos radicais. Como? Eu posso separar isso toda vez que eu estiver multiplicando ou dividindo dentro do radical. Eu posso ter uma separação dos radicais. Como que isso funciona, professor? Da seguinte forma. Então, se aqui tá, só pode se for multiplicação ou divisão. Se for mais aqui, não pode, nem menos. Só vale a propriedade para multiplicação ou divisão de radicais. Entendeu? Aqui, ó.
Então, ó, eu ter isso aqui é a mesma coisa que eu ter raiz quadrada, né? De 4 vezes a raiz quadrada de 2. Então, ó, como eu sei que o índice é 2, eu nem preciso colocar, né? Então, eu ter isso aqui, que é o radical de um produto, eu posso simplificar no produto dos radicais, eles separados, tá ok? Vamos aqui um outro exemplo, ó. Letra B, ó. Raiz cúbica de A ao quadrado vezes B. Ó. Tá vendo aqui, ó? Raiz cúbica, né? Deixa eu melhorar aqui esse 3, que ficou raiz cúbica de A ao quadrado vezes B. Eu posso fazer o quê? Escrever isso separadamente, ó. Certo? Então, isso aqui pode ser, ó, raiz cúbica de A ao quadrado vezes raiz cúbica, raiz cúbica de B. Então, aqui, ó, eu tenho o radical de um produto. Aqui eu tenho um produto de radicais, ok? Então, você ter isso aqui e ter isso aqui separadamente é a mesma coisa. Não altera o resultado dessa conta e se você fizer separado, tá ok? Isso também vale para se fosse uma divisão. Vou colocar um exemplo aqui, se fosse com a divisão ali dentro. Que aí é o quociente de um radical, o radical de um quociente, tá ok? Então, ó, observa aqui a letra C, ó. A raiz, ó, a raiz quinta de 3 sobre 2, ó. Se eu tenho isso aqui, eu posso entender que eu tenho a raiz quinta de 3 dividido por 2, porque a fração é a mesma coisa que uma divisão. Então, se eu olho para cá em forma de fração, é a mesma coisa que olhar para isso ali em forma de divisão. E aí, aplicando a propriedade, eu posso ter a raiz quinta de 3 dividido pela raiz quinta de 2, separadamente. Entendeu, galerinha? Então, ó, essa é a terceira propriedade. Toda vez que eu tiver um produto ou uma divisão de um radical, eu posso escrever separadamente em forma de radicais. Ok? Essa é a terceira propriedade. Já a quarta propriedade é a seguinte. É quando eu tenho um radical de um radical. Pô, professor, não entendi. Observa aqui, ó, a quarta propriedade, ó. Imagina que você tenha lá, ó, a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Observa aqui, ó, que entre essa raiz e essa daqui, não tem nada aqui no meio, ó. Tá vendo? Eu quero calcular a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Mesma coisa que eu ter isso aqui, se eu quiser escrever isso aqui de uma forma simplificada, basta eu escrever isso, ó, em forma de um único radical, né? Não vai mudar aqui, ó. Agora, o meu índice aqui, eu multiplico esse com esse aqui. Então, eu vou multiplicar 3 e o 2 que está aqui, ó. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, 6. Então, aqui, ó, eu passo a ter a raiz sexta de 5. Então, toda vez que eu tiver o radical de um radical, vários radicais assim, seguidos, que não tenha número entre eles aqui, eu posso simplesmente multiplicar os índices e ter um único radical apenas. Observa, então, aqui, ó, uma letra B, ó, a raiz quarta da raiz cúbica de A, ó. Observa aí, ó. Eu posso simplificar isso de que forma? Não tem, ó, professor, não tem nada aqui, então eu posso juntar isso dentro de um único radical. Beleza. Qual vai passar a ser o meu índice aqui? 4 vezes 3, 12. A 12ª raiz de A, certo? Outro exemplo, ó. A raiz quinta da raiz terça da raiz quadrada de 2.
Imagina que eu tenho isso aqui e peço para você simplificar esse radical. Então, ó, vou multiplicar os 3 índices. Lembrando que nesse aqui onde não tem nada, eu não posso esquecer que tem um 2 aqui, né? Porque a raiz quadrada eu não preciso colocar. Então, o que eu vou passar a ter? A raiz, certo? Com 2 ali, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. A 30ª raiz de 2. Essa é a quarta propriedade. Então, galerinha, com isso a gente fecha essa aula aqui. Eu peço que vocês tenham bastante atenção, reveja essas propriedades com calma, tá? Que a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, né? Da forma que costuma cair em prova. E atenção, porque propriedade dos radicais é uma matéria extremamente importante para vocês no 9º ano. É uma das matérias principais, tá? E bem-vindo ao mundo dos radicais, que é bem radical. Beleza, galerinha? Então, ó, um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.